1 Coríntios 2, do verso 6 ao verso 16, a palavra do Senhor Deus diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela palavra lida nesta noite. Te louvamos, ó Deus, porque a sabedoria que falamos não é a sabedoria que o mundo conhece. A sabedoria que falamos é a sabedoria que o Teu Espírito nos traz. Por isso, mais uma vez, nesta noite, precisamos do Teu Espírito no nosso meio, para revelar a nós a bendita palavra do Senhor, e nos ensinar, e admoestar, ó Deus, a nossa mente e coração, para vivermos de maneira que agrada ao nosso Senhor. Cuida de cada um de nós nesta noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho desse texto com vocês sobre o mistério de Deus. Eu não sei aqui quantos conhecem crentes pentecostais, mas eu conheço alguns. E o crente pentecostal, ele tem uma expressão usual no meio deles, que ele diz assim: Deus é um Deus de mistério. Essa é uma expressão muito usada no meio do contexto pentecostal. Deus é um Deus de mistério, irmão. O que o pentecostal quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus às vezes usa mistério para falar conosco. Então usa sonho, usa a revelação do irmão X, usa uma profecia do outro irmão. Então Deus é um Deus de mistério. E na maioria das vezes essas palavras, que Deus fala por meio de profecia ou por meio de revelação, eles não são muito claros. É que nem Apocalipse, assim, as revelações bem misteriosas,
Ao invés de falar diretamente, eles trazem símbolos, né? Então, a expressão Deus é um Deus de mistério é usada muito pelos nossos irmãos pentecostais. E hoje, então, eu queria aproveitar esse texto que nós estamos para falar sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus está aí revelado em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao 16. A palavra de Deus nos diz que realmente Deus é um Deus misterioso. Ele não revelou todas as coisas. Nós vimos hoje de manhã na escola bíblica dominical, né? Conversamos um pouco sobre isso. Vimos um texto lá de Deuteronômio 29, as coisas encobertas, as coisas misteriosas pertencem a Deus. Ele escondeu, Ele não mostrou todas as coisas. Deus às vezes trata a gente na nossa medida, e Ele não pode muitas vezes revelar tudo, umas porque Ele não quer, outras porque nós não entenderíamos. O apóstolo Paulo diz isso: olha, eu fui ao céu dos céus, eu fui até o terceiro céu, e as coisas que eu vi lá eu não vou falar para ninguém, eu não posso contar. Uma porque Deus não deixou, e o motivo que Deus não deixou é porque vocês não estão prontos para ouvir, vocês não estão prontos ainda para entender o que Deus tem. Deus é um Deus que realmente esconde, Ele faz mistério em algumas áreas. Nós conversamos aqui sobre o céu, algumas coisas a gente gostaria de saber sobre o céu. O que será que vai ter no céu? Um irmão quer churrasco, o outro quer futebol, o outro quer academia, e assim por diante, né? O que será que vai ter no céu? O que vamos fazer lá a eternidade inteira, né? Tem uns irmãos aí que queriam ficar casados até lá. O Tila ficou clamando aqui para ver se Deus deixa ele ficar casado até no céu, né? E o que será a nossa vida? Então, alguns mistérios de Deus não nos foram revelados. Mas a Bíblia, aqui no texto que nós estamos lendo, diz que Deus é um Deus de mistério e tinha um mistério que estava oculto. Versículo 7, se você ler atentamente, diz: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. O verbo está no passado, ou seja, o que já nos faz entender que Deus não está mais com esse mistério em oculto, mas que Deus revelou. Muito embora agora esse mistério esteja revelado, para alguns este mistério continua oculto, porque eles não têm como compreender. Quero fazer uma perguntinha para você. Qual é o mistério oculto que Paulo se refere nesse texto? Qual é o mistério oculto que Paulo diz que Deus revelou agora em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7? Qual é esse mistério? Será que é alguma coisa sobre o fim do mundo? Será que Deus revelou alguma coisa sobre a existência do céu, do inferno? Como será? Como viveremos? Não. Nós vamos ver aqui qual é o mistério que Deus está falando para nós em 1 Coríntios capítulo 2. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o mistério já não é mistério, porque ele está revelado. Alguém aqui já foi em show de mágica? Alguém? Não? Só eu? Alguns ali estão começando a confessar os pecados. Eu fiquei perplexo no último que eu fui. Foi num circo que veio aqui em São José. O cara fez sumir um helicóptero. Sim, simples, né? E aí não tem o Mr. M para revelar pra gente como o caboclo fez um negócio daquele. Você sai dali com um monte de pulga atrás das duas orelhas. Como é que o cara conseguiu na minha frente? Eu não pisquei, eu prestei atenção, eu vi todos os movimentos e o cara simplesmente fez um helicóptero sumir. Não era helicóptero de brinquedo, gente, era um helicóptero mesmo. Eu vi com esses olhos aqui, ó. Ninguém me contou não, eu vi, né?
Agora, eu não sei como ele fez isso. Então a mágica nos entrete, por quê? Porque ela causa mistério. A gente fica olhando aquilo lá e não entende como é que o camarada consegue fazer aquilo, né? Aqueles caras que mostram um monte de carta para você. Você vai e escolhe a carta que ele quer, a carta que você quer, e ele descobre qual é a carta que você escolheu. Truques. Alguns a gente já sabe, o Mr. M estragou. Outros a gente fica assim, como que ele fez aquilo acontecer? Se você então souber o truque da mágica, pede a sua graça. Esse aí eu já sei, eu já vi 200 vezes o cara fazer isso. Eu sei como é que ele faz, eu sei que ele dobra a carta, eu sei que ele faz assim, eu sei que ele esconde no bolso, eu sei que a manga dele é assim, eu sei que tem um dedo falso que ele põe para dentro do dedo, um lencinho. Isso aí eu já sei tudo. Aí essa mágica, quando o cara vai fazer isso, quero ver o helicóptero, eu quero ver a mágica que ninguém mostra como é o final dela. Então, o barato da mágica é você não saber. O mistério tem que continuar. Agora, o da charada é o contrário, né? Quando alguém publica uma charada lá no grupo da igreja lá, fica todo mundo, né? Tentando descobrir a charada. E vai, e um fala uma coisa, o outro fala outra, e outros quietinhos ficam só olhando para descobrir, né? Para saber qual que é a definição daquela charada. Qual é legal da charada? É você descobrir o que tem ali no meio que você, na primeira visão, não está vendo. Ou seja, tem alguma coisa oculta que te escapou e você precisa saber daquilo lá. E se você não consegue saber, você torce para que alguém descubra, ou que pelo menos o camarada que colocou a charada saiba a resposta e, por favor, coloque depois, né? Porque qual é o barato da charada? Eu quero descobrir, eu quero contar para alguém como é que faz, eu quero passar de inteligente diante dos outros. Então, essa é a ideia da charada. Eu queria fazer aqui a ideia que Deus, de certa maneira, Ele trabalhou com o ser humano com uma charada. E a charada de Deus, a primeira vez que Ele contou um pedacinho da charada, foi para Eva. Sabe o que Ele falou para Eva lá no Jardim do Éden? Ele contou uma coisa que, se você ler, você fala: que será que Eva entendeu disso? Ele disse para Eva: o teu descendente ferirá a cabeça da serpente, e a serpente, ou melhor, o seu descendente esmagará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o seu calcanhar. A respeito de quem Deus está falando para Eva? Jesus. Mas nós sabemos por quê? A charada nos foi revelada. O mistério nos foi revelado. Agora, para Eva era só uma pontinha, era só um princípio. Depois ele fala para Abraão, ele continua dando mais um pedacinho para ver se o pessoal entende. O teu descendente, do teu descendente, governará todas as coisas. De quem que é que Deus está falando para Abraão? Mas será que Abraão achou que era de Jesus? Ele achou que era quem? Isaac. Por que eu sei que é de Jesus? Porque o mistério está, para mim, revelado. Então Deus foi dando porções deste mistério durante toda a história da humanidade. Ele foi colocando um pouquinho mais para ver se as pessoas iam entendendo qual era o fim da charada. Ele mandou criar o tabernáculo, e no tabernáculo ele criou o sacrifício. E no sacrifício ele ensinava o quê? Para as pessoas que quem tinha que morrer era o justo, o animalzinho, pelo injusto, o pecador que levava o animalzinho lá. Deus se agrada de sangue de touros e bodes e cabritos e cordeiros? Se agrada? O que Deus estava ensinando ali? O sacrifício de nosso Senhor Jesus.
Eu sei. Por quê? Porque o mistério já foi revelado para mim. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, Deus estava de pouquinho a pouquinho mostrando para nós. E sabe qual é o mistério que está revelado? O mistério que Deus quer revelar e colocou aqui para nós em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, é o seguinte: o mistério de Deus é a morte de Jesus em favor de todo aquele que crê. Esse é o mistério de Deus. Estava oculto em tempos passados. Eva não entendeu muito bem, mas Deus já estava mostrando para ela. Abraão também pensou que era Isaac, mas Deus já estava mostrando para ele. As pessoas que levavam aquele cordeirinho ficavam pensando: por que será que Deus pede cordeiro, se Ele mesmo revela na sua palavra que Ele não aceita o sangue de animais? Mas eles já estavam tentando, estavam se ligando na mensagem que Deus estava mostrando. O mistério estava sendo desvendado pouco aos poucos. E quando Jesus vem, todo o mistério então é revelado. Quero convidar você a ler mais 3 textos comigo que falam sobre este mistério de Deus. O primeiro texto que eu quero que você abra comigo é Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 25 e 26. Olha só, Deus falando aí novamente a questão do mistério. Vamos ter um pouquinho de página aí, você já vai achar Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Olha o que Jesus está aqui, olha o que Deus está aqui novamente falando através de Paulo. Um mistério que estava lá oculto, agora é revelado no Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus é este mistério. E este mistério agora veio para ser revelado para quê? Para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer. Tem um propósito de Deus. O propósito de Deus era que todo mundo agora pudesse encontrar a salvação pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Outro texto, rapidamente, Efésios capítulo 3, agora um pouco para frente, de Coríntios, Efésios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 4 e 5, Efésios 3, 4 e 5. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E por último, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Olha qual é o mistério. Deus foi manifestado em corpo. Quem é? Quem foi manifestado em corpo? Jesus. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. O mistério de Deus revelado é Cristo. Qual é o grande mistério que os outros não sabiam e que agora nós podemos saber através das Escrituras? Que todo homem pode chegar a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles não conseguiam compreender na sua totalidade, agora nós compreendemos. Nosso único caminho é
Jesus. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus. Quem morreu para pagar o preço dos nossos pecados? Jesus. Quem pode nos garantir a salvação eterna? Jesus. Então o mistério que estava escondido agora está revelado. Paulo diz: todas as coisas que Deus queria revelar concernente à salvação, elas foram reveladas e elas estão expressas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente naquilo que nós vamos lembrar hoje aqui na Santa Ceia, a sua morte redentora em nosso lugar. Não tem mais mistério nenhum, irmão. Não existe mais mistério. Tudo que precisava ser revelado foi revelado. Tudo que tinha necessidade de ser escrito foi escrito. Tudo que tinha necessidade do ser humano saber está revelado para que ele saiba. O que ele não pode saber, o que ele não precisa saber, é porque Deus não quer revelar. E ele diz que tem hora para isso acontecer. Tem momento onde todas as coisas nós vamos conhecer e saber. Mas agora, o momento é de entender que o mistério de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está revelado para a glória de Deus. Amém? Então a segunda coisa que eu queria que você entendesse aqui comigo: o mistério de Deus, Jesus. Os sábios segundo o mundo, os sábios segundo o mundo não compreendem este mistério. Não compreendem. A palavra de Deus é clara ao dizer para mim e para você que o homem natural não pode compreender essas coisas. E eu queria ver aqui rapidamente com você por que não compreendem. Primeiro, não compreendem porque andam segundo a sabedoria dos poderosos. Olha aí 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, que nós lemos. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: esse mistério chegou, esteve entre nós, e os poderosos não entenderam. Quem eram os poderosos da época? Os romanos e os doutores da lei. O que eles fizeram? Eles se juntaram para fazer o quê? Para matar o Senhor Jesus. Os judeus o entregaram, e Pôncio Pilatos foi forçado pelo povo a crucificar Jesus Cristo. E embora eles achassem que estavam fazendo o certo, segundo a sabedoria deles, eles estavam crucificando o Senhor da glória. A palavra é clara. E por que as pessoas hoje continuam não entendendo o mistério revelado? Porque elas querem andar segundo os poderosos. Eu acredito em Jesus, pastor, se ao estudar as constelações eu conseguir encontrar a revelação. Eu acreditarei em Jesus se os estudos da arqueologia me levarem a crer que Ele é Deus. Eu creio em Jesus se a ciência provar que Ele morreu e ressuscitou. Os homens querem crer em Cristo confiando na sabedoria dos poderosos. Eles estão andando pelo mesmo caminho que andaram aqueles que crucificaram o nosso Senhor Jesus. E nessa sabedoria eles nunca vão conhecer o nosso Senhor Jesus. Não é aí que Deus se revela. Deus se revela nas Escrituras. Amém? Segunda coisa, não compreendem porque tem o espírito do mundo. Olha o versículo 12 que diz, que interessante. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Quando o texto está dizendo que nós não recebemos, é porque alguns receberam, alguns têm. E sabe quem tem o espírito do mundo?
todo aquele que não tem o Espírito de Deus. A palavra de Deus em Efésios é clara: todos nós andávamos segundo o curso da potestade do ar, do poder que agora atua nos filhos da desobediência. Quem anda na desobediência da palavra de Deus está sob a autoridade do poder deste mundo, o espírito que atua neste mundo. E a tradução que nós temos no grego aqui é interessante. O autor usa a palavra to pneuma cosmos, que quer dizer o espírito que anima o mundo. Sabe qual é essa ideia de animar? É a ideia de dar vida, é a ideia de produção, é a ideia de manifestação. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Os homens não compreendem o mistério de Cristo, porque o Espírito que atua neles, que os anima, é o Espírito que está regendo este mundo. E nós sabemos quem é, né? O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Quem gerencia o mundo? Qual é o espírito que tenta influenciar e que influencia as coisas deste mundo? Qual é o espírito que age, dando ânimo, dando força às coisas deste mundo? Qual é o espírito que agora está atuando poderosamente no meio do mundo, dizendo o seguinte: não existe a ideia de homem e mulher, gênero é bobagem, um homem pode ser uma mulher num corpo de homem, uma mulher pode ser um homem no corpo de uma mulher. Esse negócio de que nasceu homem, nasceu mulher, coisa dos antigos, né? Que quando ficava lá esperando na maternidade, ficava ansioso, né? Aí o médico vinha com a primeira coisa que perguntava: é homem ou mulher? Já pensou o médico hoje? Não, agora deixa ele decidir, né? Quando ele tiver lá 6, 7 anos, ele decide se ele é homem ou se ele é mulher. Qual é o espírito que está fazendo isso? Qual é o espírito que está atuando na cabeça de muitos líderes para colocar isso em prática? Para manifestar essa coisa que desagrada a Deus? O espírito do mundo nós não temos, mas aqueles que têm, eles não conseguem entender o mistério de Deus. Para eles, o mistério ainda continua. Eles olham para a Bíblia e não entendem. Eles olham para a história de Jesus e não compreendem. Eles não conseguem ver o mistério revelado. Terceira coisa, irmãos: não compreendem porque não discernem as coisas espiritualmente. Olha o versículo 14, o que diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando você chega para alguém e diz assim: Jesus Cristo te ama, Ele veio ao mundo, morreu na cruz há 2000 anos atrás, para salvar você hoje, em julho de 2015. O homem carnal olha para isso e diz: tu tá doido, hein? Você pirou na batatinha. Como é que uma coisa lá de 2015 anos atrás pode influenciar na minha vida agora? Quando você diz para o homem: olha, você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus, a não ser compreender o plano de salvação em Jesus Cristo e se render a Ele. Eles acham isso uma loucura. A pregação da palavra, como nós vimos no culto anterior, para os judeus é escândalo. Como assim? O meu Messias veio para morrer numa cruz. O meu Messias não é esse. O meu Messias é um rei. E essa semana publicaram num site na internet, dizendo que o maior líder, o rabino da vez, lá em Israel, ele publicou um artigo, o nome dele é Isaac alguma coisa. Ele publicou um artigo dizendo: o Messias está próximo. Eles
ainda estão esperando o Messias vir, porque o Messias que veio para ele é escândalo. Eles não entenderam o que Deus fez, eles não entenderam Deus morrer na cruz. Isso é um escândalo. Para os gregos, os gentios, é uma loucura. Por quê? Porque os sábios, segundo o mundo, não podem compreender o mistério de Deus. Está cheio de gente, irmãos, que quer andar segundo o conselho do mundo, e eles não vão entender essas coisas. E por último, queridos, os sábios, esse sim, segundo Deus, não sábios segundo o mundo, sábios segundo Deus, esses compreendem o mistério. Por que nós compreendemos o mistério? Veja o versículo 10. Compreendemos porque nos foi revelado pelo Espírito. O versículo 10 é claro quando diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Que Espírito? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Diferentemente dos outros que têm o Espírito do mundo, nós, os que cremos, temos o Espírito de Deus. E por causa do Espírito de Deus, nós entendemos o mistério que nos foi revelado. Por causa do Espírito de Deus, eu posso compreender a mensagem da cruz. Por causa do Espírito de Deus, eu posso entender Deus ter mandado o seu único Filho para morrer no meu lugar, mesmo que isso seja 2015 anos de diferença. Mesmo que Jesus não volte, irmão, daqui a 1000 anos, a mensagem será a mesma. Ele morreu para todo aquele que nele crê em todos os tempos. Então alguém em 3015 vai estar confiando no sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele vai confiar? Porque o Espírito de Deus lhe mostrou o caminho. Porque o Espírito de Deus lhe abriu os olhos. Porque o Espírito de Deus lhe mostrou toda a verdade. Jesus disse isso, irmãos. Quando ele foi embora aos céus, antes de morrer, ele reuniu os discípulos e disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Se o Espírito não vier, ele não vai levar vocês a toda a verdade. Mas se ele vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Amém. Que nos revela, que nos faz compreender as Escrituras, que nos faz acreditar em coisas que os homens acham loucura. Fala para o cientista que o mar vermelho abriu. Fala para o cientista que o sol parou. Tá tudo. Pirou na batatinha. A terra parar dá um transtorno terrível. Ia ser um cataclismo. As pessoas iam morrer em vários lugares. A maré ia subir, não sei o que ia descer, ia virar uma lá em casa. Mas rapaz, o Deus Todo-Poderoso que parou a terra, Ele para o mar, Ele para os peixinhos no lugar que estão, Ele para a gravidade, Ele para tudo. Agora acreditar num Deus desse, poderoso desta forma, como as Escrituras revelam, só por meio do Espírito Santo de Deus, que nos dá a condição de crer. Então os sábios, segundo Deus, compreendem o mistério. Compreendemos porque nos foi revelado pelo Espírito. Segundo, compreendemos porque recebemos o Espírito gratuitamente. Olha que interessante, porque Paulo usa 2 vezes a expressão Espírito. Versículo 11, porque ninguém pode, versículo 11,
Pois quem conhece os pensamentos de Deus, não é esse, perdão, é 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Lembra que eu falei para vocês que sempre quando você vê para quê nas Escrituras tem uma finalidade? Olha a expressão que Paulo fala para mim e para você. Por que você recebeu o Espírito de Deus? Você sabe? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por que Paulo usa a expressão Deus nos deu gratuitamente? Qual a ideia do apóstolo Paulo neste momento? Você sabe? Ele queria novamente nos levar, irmãos, à graça de Deus. Paulo enfatiza que essa manifestação é gratuita. Não há meio de um homem corromper, comprar ou adquirir de outro jeito. Nós recebemos gratuitamente a graça de Deus. Pela graça sois salvos. O homem não pode fazer absolutamente nada. Eu não posso de maneira nenhuma forçar Deus a fazer alguma coisa. Eu não posso de maneira nenhuma conseguir algo de Deus, a não ser me render ao plano maravilhoso da salvação pela graça. Por que compreendemos, queridos? Os sábios, segundo Deus, compreendem o mistério. Compreendemos porque temos a mente de Cristo. Versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que expressão forte que Paulo usa aqui. Ele diz que nós que temos o Espírito de Deus, temos a mente de Jesus. Nós que temos a revelação do mistério, já não pensamos mais segundo a nossa própria sabedoria, mas o Espírito de Deus sobrepõe a nossa sabedoria e nos traz a mente de Cristo. Será que você tem a mente de Cristo? Você crê nessa palavra que está revelada aqui nessa noite? A pergunta é: o que é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo nos dias atuais? O termo mente de Cristo quer dizer para nós o seguinte: os pensamentos, conselhos, planos e todo o conhecimento de Cristo foi recebido por nós por meio da ação do Espírito Santo de Deus. O que é ter a mente de Cristo, irmãos? É conhecer os pensamentos de Cristo. Como é que eu faço isso? Como é que eu conheço os pensamentos de Cristo? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me move a conhecer a palavra de Deus. O que Jesus disse aos seus discípulos? Vocês dizem que me amam? Vocês vão provar que me amam quando obedecerem os meus mandamentos. Como é que alguém deliberadamente obedece os mandamentos de Deus? Quando tem vontade de fazer. Quando a mente de Cristo sobrepõe a minha mente pecaminosa. Quando os pensamentos de Cristo são maiores que os meus pensamentos. Quando eles tomam conta da minha vida. Os pensamentos de Cristo, os conselhos de Cristo. Como é que eu conheço os conselhos de Cristo? Estudando a palavra, vendo o que a palavra de Deus me orienta. Como é que eu ando segundo o conselho de Deus e como é que eu ando contra o conselho de Deus? A palavra de Deus me fala se o que eu estou fazendo é de acordo com a vontade de Deus ou se eu estou fazendo não é de acordo com a vontade de Deus. Agora nós muitas vezes queremos dizer: eu tenho a mente de Cristo, pastor.
A palavra que Deus disse que eu tenho. Mas eu não conheço muito de Cristo, sabe, pastor? Eu parei no primeiro livro da Escola Bíblica Dominical da classe de catecúmenos, que era chamado em 1949. Catecúmenos, nome bonito. Estudei essa, depois eu parei. Leio a Bíblia, pastor. Leio uma vez por semana, eu dou uma lida num salmo. Tem crente que para ele, se a Bíblia dele tiver só o salmo, é suficiente. Ele lê o salmo. Ele quer conhecer Deus no salmo. Não quer dizer que não possa conhecer. Pode, mas não na sua totalidade. Nós precisamos conhecer toda a Escritura para conhecer o nosso Deus. Para que os nossos pensamentos sejam os mesmos pensamentos que Ele. Para que os conselhos de Cristo realmente habitem em nós por meio do Teu Espírito. Olha a promessa de Deus para nós. Nós temos a mente de Cristo. Outra coisa que eu achei interessante nessa definição é os planos. Qual é o plano de Deus para a sua vida, irmão? Você já pensou nisso? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você não pode estar à toa nesse mundo. Deus tem um propósito, um plano. Havia uma música antiga da época deixa eu ver aqui, deve ser do Anderson, né? Você deve conhecer Anderson, né? Que fala, Deus tem um plano para cada criatura. Já ouviu essa música? Quem já ouviu? O Anderson Deus sabia. Eu não vou cantar, senão vocês vão embora. Não vou esperar sair. Mas a letra diz: esse Deus tem um plano para cada criatura. Projeto de Deus para mim e para você. Nós temos esse plano. Deus tem uma história a ser escrita através da sua vida, coisas a fazer através da sua vida. Quais são? Só você que pode descobrir. A mente de Cristo precisa desenvolver na sua vida, precisa ter lugar na sua vida. E então você vai poder descobrir os pensamentos, os conceitos e os planos de Deus para você. Nós, os sábios segundo Deus, compreendemos o mistério. Jesus na cruz está revelado. Nós somos amantes da cruz de Cristo. Nós cantamos isso. Não há nada maior para nós do que a cruz de nosso Senhor Jesus. O plano perfeito de Deus está na cruz do nosso Senhor Jesus. Eu amo a cruz, não é isso que nós cantamos? Agora, por que nós amamos a cruz? Porque o mistério foi revelado, irmãos. Eu e você temos total conhecimento do plano redentor de Deus. E esse plano deve nos fazer cair de joelhos diante da grandiosa sabedoria de Deus para nos salvar. Quero concluir essa noite dizendo o seguinte: Deus revelou o mistério para que você e eu pudéssemos compreender a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou um tempo, Deus disse: agora será revelado. E Ele enviou o seu Filho à cruz. E agora não existe nada mais oculto a não ser para aqueles que querem ser salvos segundo este mundo e não segundo o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que você seja grato por ser um que conhece o mistério de Deus, que não está mais oculto aos teus olhos, porque o Senhor Deus decidiu revelar por meio do seu Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o teu mistério foi revelado. Já não há mais mistério para a maioria de nós aqui nesta noite. Conhecemos o teu plano. Somos maravilhados pelo teu plano. Olhamos para a cruz e ficamos fascinados por tão grande salvação.
Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos podem ver, e a sabedoria que temos não é a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria do teu Espírito. Como é bom, Senhor, ser conduzido a esta sabedoria e não ter nada mais escondido daquilo que é necessário para a nossa salvação no nosso Senhor Jesus. Obrigado. E o Senhor fez isso e diz isso lá no versículo 7, que foi para a nossa glória. E essa expressão o Senhor usa para dizer que tudo isso foi para a nossa salvação. E nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação e pelo privilégio de sermos sábios segundo Deus. Oramos por aqueles que ainda procuram o Senhor segundo a sabedoria deste mundo e não têm encontrado. Que o Senhor quebrante os seus corações por misericórdia, em nome de Jesus.